Então, principiando o nosso estudo sobre a estatística descritiva, nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, que são valores que nos permitem fazer uma extrapolação em relação à sua ocorrência como um todo, ou seja, são valores que nós tomamos como referenciais para os valores de uma dada distribuição. E esses valores, eles são amplamente conhecidos, muitas vezes conhecidos, até mesmo utilizados pelo senso comum. Não é muito comum a gente ver em matérias jornalísticas ou até mesmo no contato informal com as pessoas do nosso convívio, as pessoas se referirem a uma determinada medida ou referência na forma de média. É muito comum alguém se referir a uma pessoa conhecida como tendo estatura mediana e embora muitas vezes isso seja utilizado de forma intuitiva, nem sempre é preciso do ponto de vista estatístico e nem sempre é válido como extrapolação estatística. Bem, essa é uma curva de distribuição normal e essa curva, ela nos dá uma referência muito interessante sobre como eventualmente se distribui o valor de uma determinada variável dentro de uma população ou dentro de uma amostra dessa população. E essas distribuições normais, elas estão presentes num conjunto muito amplo de dados. Então, praticamente tudo que a gente imaginar de uma maneira mais direta entre aquilo que a gente vê, convive, usa, tem uma distribuição normal. Então, alturas de pessoas, peso, idade, rendimento acadêmico, desempenho dos componentes eletrônicos de uma máquina, praticamente tudo isso tem distribuição normal. Nós vamos ter ainda a oportunidade de explorar bastante esse conceito quando nós estivermos discutindo distribuições de probabilidade, mas esse é um conceito muito interessante para que a gente discuta o que são as medidas de tendência central. Então, observem que essa curva, ela tem uma segmentação do ponto de vista percentual e ela tem bem no centro dessa forma de sino, ela é demarcada com o zero, que é a nossa referência, vamos dizer assim, do que seja a média para nós. Ou seja, um ponto zero referencial no qual os valores acima da média, não é, eles se deslocam para a direita e os valores inferiores da média se deslocam para a esquerda. E percebam que quando nós observamos o afastamento até 3 pontos, seja acima ou abaixo da média, que isso cobre 99% dos dados. Ou seja, dentro de uma distribuição normal, quando nós temos o ajuste de medidas como média, mediana e moda, os valores eles não chegam a ter um afastamento significativo da média, de tal forma que seja compreensível que nós teremos um conjunto de valores razoavelmente deslocados para menos e deslocado para mais. Numa referência visual e bastante simplificada disso, nós poderíamos referir o que é essa variável idade tomando uma determinada população, ou amostra de uma determinada população. Então vai ser muito natural que a gente encontre um conjunto de pessoas muito jovens, bebês, crianças, no extremo idosos e no meio indivíduos adultos jovens. Muito embora, repito, isso seja uma simplificação, dinâmica populacional é algo muito estudado dentro da estatística. E nem sempre os dados
né, dessa dinâmica populacional, eles vão apresentar esse perfil de curva, né? Mas aqui é só para ilustrar que se nós tivéssemos aqui uma tomada de dados em relação a uma amostra da população, é bem provável que ela traduzisse uma imagem bastante parecida como essa. Bem, então a média dentro desse significado de uma distribuição normal, ela vai ser o valor dentro desse conjunto de dados em que a soma desses desvios, seja a esquerda com valores inferiores à média, seja a direita com valores superiores à média, quando somados esses valores equivalem a zero. Então a média é a minha referência central nessa curva de distribuição normal. Bom, o cálculo da média, nós vamos aqui chover no molhado da obviedade que é. Ela vai se dar pela razão entre o somatório dos valores obtidos pelo N decorrente dessa mesma tomada de amostras. Então, nesse exemplo bastante simples e singelo, no qual eu tenho a produção de leite de uma determinada vaca durante 7 dias, eu vou somar esses valores, dividir pelo número de dias, 7, e o resultado vai ser 15 litros por dia. Então, essa é uma referência bastante simplificada de média e a maneira bastante intuitiva como as pessoas trabalham com esse conceito de média nas suas vidas, né, de forma corriqueira. Quando nós temos essas médias em dados agrupados, há uma ponderação, que é o fato de que o dado de entrada ele é multiplicado pela frequência com que ele ocorre. Então, nesse exemplo, tomando também como referência idades de crianças de 4 a 7 anos. Então, há essa frequência e, para obter essa média, eu simplesmente multiplico a idade pela frequência com que ela ocorre e o somatório eu divido pelo número de dados que eu trabalhei, que foram 20 no caso. E a média será de 5,5%. Então, essa é uma média retirada a partir de dados agrupados. E existe também a possibilidade de que nós façamos o cálculo dessa média a partir de uma distribuição de frequência em classes. Então, aí, o que será fundamental para fazer a representação da classe será o ponto médio do intervalo de classe. Então, essa é a mesma tabela que nós trabalhamos no exemplo da montagem dessa tabela de distribuição de frequência, no qual nós temos várias classes etárias e à direita a frequência com que elas ocorrem. Então, a primeira medida é construir o ponto médio, que nada mais é do que o valor intermediário entre o limite superior e o limite inferior da classe. Então, no caso, na primeira linha dessa tabela, nós temos o limite superior de 21 e o limite inferior de 18. O ponto médio é 19,5. Assim eu procedo para os demais de tal forma que observem que o ponto médio ele vai obedecer a mesma regularidade que eu observo nos intervalos da primeira coluna das classes. Vendo de uma outra maneira, visualmente mais atrativa, é exatamente essa referência que eu gostaria que vocês tivessem, né? De que esses pontos médios eles são exatamente a metade da distância dentro de cada intervalo. Uma vez que esse ponto médio ele foi calculado para cada classe, existe essa necessidade de que o ponto médio agora ele reflita a idade de referência para cada classe, que multiplicada pela frequência de ocorrência e dividido pelo número total de sujeitos da amostra, ele vai refletir o que é a média real, que nesse caso aí é de 30 anos. Esse é um exercício proposto para vocês fazerem e conferir se bate com os resultados apresentados aqui. Um outro exercício também para vocês fazerem sozinhos em casa. Quando nós estamos falando de média, mais especificamente,
Um cuidado que deve ser tomado é quando os números que nós temos de um determinado levantamento de dados, de uma determinada pesquisa, é quando esses números apresentam valores muito superiores àqueles que eu estou obtendo de uma maneira mais regular. Quando esses valores são muito grandes ou quando esses valores são muito pequenos. Então, isso nós chamamos de outliers. Então, o outlier ele é esse valor discrepante. Ele é uma observação atípica, estranha, um valor extremo. E se nós estivéssemos aqui tratando do levantamento de idade numa determinada população, essa imagem que vocês veem, não sei se ainda são essas pessoas, o homem mais alto do mundo e o menor homem do mundo, mas de qualquer maneira, chama muito a atenção quando nós estamos fazendo o levantamento de dados de que dentro de um perfil de pessoas que tem ali 1,55 m, 1,60 m, 1,70 m, pessoas até de 1,80 m, 1,90 m, e de repente aparece um valor de uma pessoa que tem 2,30 m. Então é bastante incomum que nós tenhamos uma pessoa com uma altura tão alta. Da mesma maneira como vai ser incomum que a gente tenha uma pessoa que aparentemente não tenha nenhum distúrbio relacionado ao crescimento, que tenha um indivíduo adulto que tenha menos de 1 metro de altura, que não sofra de nenhum tipo de alteração endócrina, etc. Então, esses são valores discrepantes que causam ruído no valor da média. Se eles forem muito altos, eles deslocam essa média para a direita. Se eles forem muito pequenos, eles deslocam a média para a esquerda. E algo que deve ser visto de maneira cautelosa em relação aos outliers são erros de medição, erros de execução. Isso é natural que ocorra dentro do processamento estatístico. E também a variabilidade que é inerente aos elementos da população. Nós podemos ter determinadas situações em que o indivíduo ele diverge do que é esse perfil da população. Não apenas na questão da altura, pode ser na questão do peso, pode ser na questão também do rendimento em uma determinada atividade, né? No esporte, a presença de outliers ela é muito comum. Às vezes nós temos um indivíduo que dentro de uma determinada atividade esportiva, ele é muito superior à média dos demais esportistas. E às vezes também é importante a gente destacar que um outlier ele pode ser um achado de um determinado desempenho que é interessante ser estudado de maneira particularizada. Então, nem sempre os outliers eles são causadores de ruído que devem ser desprezados no conjunto de análise. Eles podem ser valores muito interessantes para serem estudados de maneira separada e tentar ver por que eles são muito baixos ou por que eles se apresentam muito altos. Nesse sentido, a presença dos outliers ela acaba sendo menos prejudicial, vamos dizer assim, quando nós estamos trabalhando com um dado que marca uma posição, como é o caso da mediana. Então, a média leva em consideração todos os valores, enquanto que a mediana ela busca o valor que ocupa a posição central dos dados. Então, num dado muito simples, como esse pequeno conjunto de dados, esse conjunto numérico de dados, eu vou calcular a mediana dessa maneira bastante prosaica, n mais 1 dividido por 2. Então, eu ordeno esses dados e esse n mais 1 dividido por 2 vai equivaler a 8 por 2, que dá 4, portanto, é a quarta posição. Agora, percebam, aí o que eu encontro é a posição 4, e a posição 4 é ocupada pelo número 5, então, nesse caso, a mediana corresponde a 5. Aqui, idem, né? Eu faço o ordenamento dos dados e eu vou encontrar que essa mediana corresponde a 4,5. Ou seja, não há uma posição 4,5. Há a posição 4 e a posição 5. Então, nesse caso, eu tiro a média entre o valor que ocupa a quarta posição e a quinta posição, e a mediana se traduz aí por 6,5. Seguindo a mesma sistemática, eu tenho esse conjunto de dados, tenho 55 dados,
relativos a idades de pessoas que trabalham numa empresa, e eu vou obter que 55 mais 1 dividido por 2 equivale a 28. Portanto, é o 28º número, que corresponde à idade de 39. Observem que visualmente é possível ter uma ideia muito clara de que realmente a idade 39 ela está praticamente equidistante entre o limite inferior e o limite superior desse conjunto de dados. E a mediana pode ser calculada também dentro de uma tabela que exibe frequência de dados. Então, eu vou fazer o somatório dessas frequências e dividir por 2. No caso, as referências de idade dessas crianças aí, de acordo com a frequência com que elas aparecem, vão ter um somatório de 20 indivíduos participantes da pesquisa, que dividido por 2 equivale à 10ª posição. E a 10ª posição é ocupada pela idade número 5. Não é? Vejam, na primeira linha, 1 não contém 5. Somado com a frequência de baixo, 1 mais 3, 4, 4 também não contém 5. Então, a 5ª posição está contida na terceira linha da tabela. Portanto, a idade mediana, nesse pequeno conjunto de dados, é a idade de 5 anos. Posso fazer o mesmo também quando eu estou calculando a mediana, também estabelecer o cálculo de média para ver se esses valores se ajustam. E se eu tivesse a representação gráfica disso, seria na forma desse gráfico. E claro, é um gráfico que vai apresentar uma simetria, né? Uma simetria à direita. Vou depois explicar como nós caracterizamos essa simetria de curva à direita ou à esquerda, ou a correlação perfeita de simetria. E no caso especificamente, essa simetria, ela vai se dar porque nós estamos trabalhando com um conjunto muito pequeno de dados. Quanto maior é o conjunto de dados, mais eu tendo a observar que a variável que eu estou utilizando ela ganha o formato de uma curva em forma de sino. Bem, e se estivermos tratando de uma tabela como essa, no qual nós temos uma distribuição de frequência por classes ou intervalos? Bem, nós vamos lançar mão dessa fórmula que estabelece primeiro, uma localização posicional da mediana, definida por n sobre 2, ou seja, o número de dados de entrada na tabela dividido por 2, e a partir disso, localizar esses valores. O LI se refere ao limite interior da classe que contém a mediana, o n é o tamanho da amostra, e exatamente esse n por 2 que nos dá a classe, a posição da mediana dentro das diferentes classes da tabela. A somatória das frequências anteriores à classe da mediana, a frequência da classe que contém a mediana e a amplitude do intervalo da classe que contém a mediana. Então, vejamos, aqui o exercício ele traz um somatório de 100 participantes nessa pesquisa. Né? Então, isso equivale a dizer que n sobre 2 é 50. Portanto, vejam que, olhando para essa coluna da frequência acumulada, eu tenho que essa 50ª posição, ela corresponde à classe de mulheres que tem entre 27 e 29 anos de idade. O limite inferior dessa classe é 27. A somatória das frequências na classe anterior à mediana corresponde a 33. A frequência simples da mediana é 17. E a amplitude desse intervalo da classe de interesse corresponde a 3 pontos. Portanto, fazendo esse cálculo, eu encontro que a mediana corresponde a 30. Se vocês lembram do exercício feito para o cálculo da média anteriormente, a média é exatamente igual a 30.
Portanto, nesse caso, nessa pesquisa, com essa amostra populacional, média e mediana estão simetricamente ajustadas. Aqui um outro exemplo que gostaria que vocês fizessem de maneira separada. Bom, e a moda é o terceiro e talvez o menos referenciado como um valor de medida de tendência central, e ele diz respeito ao valor que ocorre com maior frequência numa série de dados. E a referência que a gente traz da moda não é muito diferente daquele conceito que se dá ao que é moda, do ponto de vista do vestuário, do ponto de vista do uso de objetos, do ponto de vista, enfim, de determinadas tendências de consumo e de comportamento humanos, e que, exatamente pela maior frequência, a gente diz que aquilo está na moda. Do ponto de vista estatístico, moda também é esse mesmo referencial, é o valor mais frequente, é o valor de maior uso, é o valor que aparece como tendência. Então, nesse caso, vejam só, nesse conjunto de dados simples distribuídos nessa frequência, qual o valor que aparece com maior frequência? É o valor de número 7. Ele aparece 11 vezes. Também é possível determinar a moda numa distribuição de frequência fazendo uma adaptação daquela fórmula que nós utilizamos no cálculo da mediana. Então, para mim é óbvio que a moda está nessa classe, porque é essa classe que exibe o maior número de dados, ou seja, o 17 é a maior frequência dentro de conjunto de dados nessa distribuição. Então, essa é uma adaptação daquela fórmula que nós utilizamos para o cálculo da mediana, que vai significar a localização da classe de interesse e do seu limite inferior, que corresponde a 27, a frequência da classe posterior à classe que contém a moda, que corresponde a 16, a frequência da classe anterior à classe que contém a moda, que no caso é 12, e a amplitude da classe que contém a moda, que no caso é 3. Então, esse resultado, ele praticamente é simétrico, ele dá em torno de 29 alguma coisa, ou 28 alguma coisa, não cheguei a concluir esse resultado, mas está muito próximo ao valor da média, que corresponde a 30, e ao valor da mediana, que também corresponde a 30. Portanto, média, mediana e moda estão ajustadas dentro dessa curva, fazendo com que essa curva ela tenha um perfil simétrico, uma curva em forma de sino com alta simetria. E é interessante converter esses dados em gráficos. Eles são esclarecedores, eles são intuitivos na sua interpretação. Então, quando nós temos esse ajuste entre moda, média e mediana, quando esses valores eles não divergem entre si, ou é irrelevante a diferença entre eles, é muito próxima, nós dizemos que a curva ela apresenta uma simetria significativa, né? Ou seja, ela é assimétrica. E uma simetria significativa, não, uma assimetria significativa, ou seja, a simetria dela é 0. Os valores que se dispersam à direita, os valores que se dispersam à esquerda da curva, eles praticamente se anulam. A curva assimétrica à esquerda, ela é definida pela posição da média. Percebam que a média está posicionada à esquerda da mediana e da moda. Então, quem determina se a curva é à esquerda ou à direita é o valor da média. Então, no gráfico da parte inferior à esquerda,
o que nós vamos ter é uma curva assimétrica à esquerda, porque a média está à esquerda da mediana da moda. E de forma inversa nós temos no gráfico aqui à direita, na parte superior, na parte inferior à direita. A média se coloca à direita do valor da mediana e da moda, portanto uma curva assimétrica à direita. Essa assimetria de curvas, ela pode se dar muitas vezes por um conjunto de dados que diga respeito a uma variável que nem sempre vai se comportar como uma distribuição normal, até mesmo pelo número de dados utilizados, né? A gente pode dizer que quanto maior o número de dados que eu tenho numa pesquisa, mais fácil é avaliar se essa curva tem uma distribuição normal. Agora, quando é um conjunto de dados pequenos, isso às vezes fica comprometido. Como é esse caso aqui? Percebam que nós temos idades de estudantes matriculados no ensino superior. Então, há uma amplitude total nessa amostra de 10 anos de idade. Ou seja, de estudantes que entram muito jovens na universidade e aqueles que acabam colando o grau de forma mais tardia, com 26 anos. Então, vejam, o quantitativo de estudantes jovens, ele é bem maior do que o quantitativo de estudantes de maior idade. Portanto, isso traz essa curva mais para a esquerda, mas na verdade o que nós temos aí é uma curva assimétrica à direita, porque a média ela estará à direita da mediana e da moda, provavelmente. E aqui é um exemplo no qual essa população que eu estou estudando, ela apresenta uma distribuição mais homogênea das idades entre os estudantes. Então percebam que, embora a amplitude total seja a mesma, de 10 anos de diferença entre o menor valor e o maior valor, mas a distribuição dessas idades ela é mais homogênea. Então, se nós estivermos pesquisando uma população grande de estudantes, né, a universidade tem milhares de estudantes, né? Se nós fizéssemos esse levantamento, nós íamos ver que é muito provável que a curva tenha esse perfil aí. Eu posso, inclusive, comparar isso, né? Eu posso colocar esses gráficos de histogramas lado a lado. Nesse caso aqui foram verticalizados para ter uma melhor compreensão. Então eu consigo entender claramente a discrepância que existe entre essas duas amostras populacionais utilizadas. Essa é uma outra representação gráfica, desta vez, de um dado real do IBGE, que mostra qual é a população residente no Brasil segundo gênero e idade. Então, percebam que os histogramas na tonalidade verde claro correspondem à série de 2012, a série histórica de 2012, e no verde escuro a série histórica de 2019. Então nós vamos perceber que de 2012 a 2019 há um encolhimento, há um encurtamento dos histogramas na população que é mais jovem. Então percebam que até ali por volta dos 30, 34 anos há esse encurtamento. E ele passa esse quantitativo de pessoas em 2019, olhando ali nos histogramas, né, no histograma de tonalidade mais escura, a gente vai ver que a partir da idade ali de 35 a 39 anos há uma expansão, há um aumento. Então, visualmente, nós conseguimos perceber claramente que há um extrato etário da população brasileira que diminui, né, em termos quantitativos, ou seja, um extrato etário mais jovem diminui, enquanto que o extrato etário mais velho aumenta. Então, isso é fundamental quando a gente estuda a dinâmica populacional, e até mesmo isso é fundamental para a formulação de políticas públicas, para o planejamento de toda a sociedade em relação a como ela vai lidar com esse novo retrato geracional.
né? Há a preocupação de qual é o potencial de renovação da força de trabalho jovem, de quais são as ações que serão voltadas, por exemplo, para a medicina preventiva, para assistência previdenciária, para o surgimento de novos produtos e serviços para atender um público mais velho. Então vejam que visualmente essa é uma informação muito clara, muito transparente e que nos ajuda a ver como o comportamento, no caso dessa variável idade, é muito rico para ser explorado em diferentes aspectos. Esse é um infográfico, não é, que mostra o quantitativo de passageiros que viajou mediante transporte aéreo nos Estados Unidos entre 1984 e 2010. Os dois dados totalizados, para 1984 e 2010. Então, percebam que numericamente em 2010 mais que dobrou o quantitativo de pessoas que viajaram de avião. E aqui nós temos o mesmo gráfico, só que dessa vez acompanhado desse outro referencial gráfico por meio dessas colunas, em que é possível fazer uma analogia muito mais clara entre esse quantitativo numérico de 1984 a 2010. E aqui os dois gráficos lado a lado. O que eu destaco para vocês é que a representação gráfica à esquerda, somente com os aviões, ela pode induzir aqueles que não têm um letramento estatístico maior, ou às vezes pessoas que têm um letramento estatístico muito modesto, a acreditar que esse quantitativo maior de pessoas viajando em 2010 pode estar associado, como a imagem possa sugerir, de que se deveu até ao aumento do tamanho das aeronaves, né? Pode ter essa confusão para um público leigo. No segundo caso, há uma referência muito mais amarrada ao valor numérico. Então, do ponto de vista visual e da tradução desse gráfico, ele é muito mais adequado na sua versão à direita. É mais claro do ponto de vista da informação estatística, visualmente ele não tem nenhum prejuízo em relação ao anterior, ao da esquerda, que é mais pobre, e portanto ele traz o dado que é mais claro, bem mais intuitivo para quem está vendo, até mesmo para pessoas que não têm um letramento estatístico muito denso. E aqui um último histograma para a gente analisar qual seria a opinião cabível para um gráfico que exibe esse perfil de notas dentro de uma determinada turma de estudantes que foi submetida a uma avaliação. Como você analisa isso?